certeza esse é o melhor projeto que já houve aqui para essa nossa região aqui do povo ribeirinho. É uma alegria muito grande quando nós chegamos aqui na comunidade, porque é uma coisa diferente. Ao trocar São Paulo por Santarém, Caetano achava que sua aventura na floresta fosse durar alguns meses. O tempo passou e o jovem paulista não mais voltou à terra da garoa. O motivo é simples. Caetano tornou-se o responsável pela parte pedagógica do Saúde e Alegria e, desde então, não para de aprender e se encantar com a vida e a sabedoria dos ribeirinhos da região do Tapajós. Eu tinha uma vida legal em São Paulo, uma vida boa, um bom trabalho, um bom salário, não tinha nada a reclamar, mas ao mesmo tempo, assim, não era não trazia uma satisfação, poderia trazer uma satisfação material, mas não trazia uma satisfação de poder ser feliz num mundo mais feliz à sua volta, né? Porque é impossível a gente ser feliz sozinho. Vim para cá para ficar 6 meses e estou há 22 anos até agora. Não consegui mais sair daqui. Nunca imaginava que ia praticamente dedicar e viver boa parte da minha vida na Amazônia, pela Amazônia. A gente foi dando apoio para a área de saúde, foi montando uma estrutura de comunicação, treinando jovens daquela época para a produção de jornal comunitário, com mimeógrafo, né? Programas de rádio, gincanas esportivas, que era uma forma de trazer a juventude, né, para o processo de desenvolvimento. Fomos trabalhando com mulheres, programas de nutrição, como aproveitar plantas nativas das próprias comunidades existentes ali para melhorar o combate à desnutrição, melhorar as questões de segurança alimentar da comunidade. Projeto que trouxe a saúde bem próximo de nós, que nós temos um melhor atendimento, com certeza, com relação à saúde. E até na parte cultural mesmo, porque vem os palhaços, né, para brincar com as crianças, para divertir. E a alma, né, do projeto sempre foi o circo, tudo que a gente desenvolvia naquela época e continua até hoje. Durante o dia e a noite se transforma no Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria, que hoje é apresentado até pelas próprias pessoas, pelos próprios moradores das comunidades. Quem trabalha no Projeto Saúde e Alegria, seja um médico, um enfermeiro, um pedagogo, um educador, cada um tem o seu trabalho específico, mas sempre tem uma função a mais, né? Que é ser artista do Circo Mocorongo, ser um palhaço no Circo Mocorongo. E isso aí torna tanto a relação de trabalho nossa mais alegre, mais bacana, mais empolgante, como também ajuda no trabalho nas comunidades, porque a alegria é contagiante. Quem gosta da mamãe aí? No Circo Mocorongo, a gente tem várias esquetes ou peças que vão falar justamente de uma forma muito alegre o que é o pré-natal, o que é e porquê da cloração de água, o que é e porquê utilizar o banheiro e não poluir a água, o tratamento do lixo e assim vai. Então, esse é a grande sacada do projeto, é envolver as comunidades para que elas próprias entendam o que a gente faz, entendam o que elas têm que fazer e a gente virar parceiro na resolução desses problemas. Uma forma de apresentar um conteúdo educativo através de um teatro, uma música, uma poesia, enfim, dentro da linguagem deles, para eles mesmos, né? Então, é a nossa, vamos dizer assim, a marca registrada do Saúde e Alegria, né? E por isso a alegria também, né? Não só a saúde. O senhor leva um tema do aleitamento materno, então as mães elas vão apresentar no Circo Mocorongo o que elas realmente absorveram ali. Elas fazem, como é que é a posição do leite materno,
por que é importante o leite materno. Elas fazem as esquetes, radionovela, elas fazem várias formas para transmitir para a comunidade. Então, a gente começou com um grupo pequeno de comunidades, com 16 comunidades. Aí, a partir mais ou menos do nosso input técnico associado ao saber popular, né, dessas comunidades, a gente foi gerando o que hoje são tecnologias sociais de sucesso. Algumas estão sendo referência para a construção de políticas públicas adaptadas para as áreas rurais da Amazônia. Então, um exemplo, por exemplo, é o funcionamento do Barco Hospital Abaré. Recentemente, o Ministério da Saúde, a partir de um estudo da nossa experiência, publicou uma portaria para regulamentar saúde da família fluvial por meio de barcos de atendimento para todos os municípios interessados da Amazônia e da região do Mato Grosso, do Pantanal. Aqui a gente tem um pequeno investimento em saúde do estado, não tem estrada, só tem rios. O investimento em saúde per capita na instância estadual, municipal e federal é a metade do resto do país. Falta saneamento básico, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito baixo. Então são condições que propiciam o aparecimento de doenças muito simples que podem se tornar graves. E esse barco e o Projeto Saúde e Alegria estão voltados para consertar e para remediar esses problemas. A gente tem um calendário que é feito com um ano de antecedência. Esse calendário ele envolve as rodadas do Abaré e dentro das rodadas, aonde que o barco vai estar, em que comunidade, que horas que ele chega, que horas que ele sai. A rede nossa de comunicação facilita muito para agilizar essa logística também, e ela é gerenciada pelos grupos de jovens das comunidades. E normalmente o barco, dependendo do tamanho da comunidade, ele tem um padrão de permanecer ou uma manhã, quando é um polo maior, ou um dia inteiro. Aí ele fica lá, depois segue subindo o rio ou descendo o rio, né, fazendo esses atendimentos. Nós temos acesso à saúde de, por exemplo, fazer exames que antes a gente tinha que ir para Santarém fazer. Hoje a gente está com esse atendimento aqui encostado, aqui na beira mesmo. É muito importante para nós. A preparação, né, antes da chegada do barco é feita principalmente pelos agentes comunitários de saúde das prefeituras, né, responsáveis pela orientação em saúde, são moradores das próprias comunidades. Eles já fazem a triagem, mais ou menos, de modo que quando o barco chega, você já tem um pré-levantamento do número de pacientes a serem atendidos e pode mencionar melhor o atendimento lá. A maior parte dos problemas são doenças infecto-contagiosas, doenças transmitidas pela água, que são diretamente relacionadas com um baixo investimento em infraestrutura. Não tem saneamento básico, não tem água tratada, não tem banheiros. Então, o projeto, além de ter a assistência, o atendimento aqui baseado no programa de saúde da família, ele trabalha muito nas comunidades, levando tudo isso. Então, a gente tem programas de construção de microsistemas de água, cloração de água, poços semi-artesianos, banheiros, que são as pedras sanitárias. Então, você tem ações de atendimento e você tem ações preventivas também. E o barco, ele tem uma estrutura que já que é muito difícil, você tem que deslocar uma unidade de atendimento para um lugar longe, remoto, você tem que ter uma estrutura que resolva tudo na hora. A primeira sala desculpe, ela está atendendo, mas é um consultório odontológico dotado de todos os recursos para endodontia. A gente tem uma sala de ginecologia, onde é feito pré-natal, tem uma mesa ginecológica e um vestiário para a paciente fazer o pré-natal e a prevenção do câncer de colo uterino aqui, que são os programas relacionados à saúde da mulher. Desse lado a gente tem uma sala de curativo e de pequenas cirurgias. Às vezes a gente atende algumas emergências, a gente tem um foco cirúrgico, um bisturi elétrico, pode fazer suturas, pode fazer curativos e acompanhamentos e também algumas vacinações a gente realiza nessa sala. Esse é o consultório que é feito o atendimento. O atendimento é feito através de um terminal de computador, é um prontuário informatizado, tem uma mesa de exame e aqui o médico pode gerar receitas que vão direto para a farmácia, onde vai ser dispensado o medicamento, ou exames de laboratório, e daí o paciente vai fazer os exames de laboratório. Tá?
nós temos aqui uma sala de repouso, que é uma mini enfermaria, que tem bastante recurso tecnológico, né? A gente tem todo o material para fazer, por exemplo, a atenção de uma parada cardiorrespiratória grave, mas não é o escopo desse barco, mas a gente tem, porque a gente está muito distante do centro. Então, às vezes, a gente tem que fazer um atendimento desse. E são uma sala de observação que não é para internar, é para melhorar o estado do paciente. Caso a gente possa resolver o problema dele aqui, ele fica. Se não puder, ele é removido para o município através de uma ambulância, que é uma ambulância tipo de uma lancha, que é o meio de transporte normal aqui na Amazônia através dos rios. Aqui na frente nós temos uma farmácia que tem todos os medicamentos genéricos necessários para o tratamento do diabetes e dos outros programas que a gente atende aqui no barco. Isso funciona muito bem e é uma das partes importantes do barco, que não adianta o médico vir aqui tão distante da cidade, numa comunidade tão isolada como essa, e prescrever um remédio que eles nunca vão ter acesso. Então, o governo e as prefeituras fornecem o medicamento que a gente prescreve para os pacientes. É bem interessante isso. E o nosso laboratório é um laboratório moderno, mas bem simples, com um custo muito barato, que você pode fazer rapidamente todos os exames. O interessante é que o paciente entra no barco, faz o exame e recebe o exame depois de 1 hora. Então, o médico já pode ver e ser resolutivo na mesma consulta. Tive uma consulta lá. Também já levei meus filhos na área para dentista. O Barco Albaré hoje em dia visita diretamente 72 comunidades ribeirinhas aqui do Rio Tapajós. A gente tem uma média de consultas, de 20 mil consultas por ano, fazendo acompanhamento de todos os hipertensos, diabéticos, das grávidas e tendo uma cobertura vacinal invejável para o país todo, de toda essa criançada e toda essa população ribeirinha. Depois que surgiu o Abaré, melhorou muito para as famílias. Projetos como Saúde e Alegria são projetos que trabalham na ponta, né? Trabalham diretamente com a comunidade, inclusive com a comunidade mais isolada. Essa questão de ser uma espécie de ponte, né, com as políticas públicas, né? Para mim, poder estar nesse estágio de desenvolvimento do trabalho é de uma satisfação imensa e a gente só pensa nisso aqui, só quer desenvolver cada vez mais esse sistema de atendimento, que é uma coisa que dá certo. Então, quer dizer, às vezes o Brasil imagina a Amazônia como um lugar de bicho, floresta, e não como uma região habitada. Que, se você somar as cidades, você tem mais de 20 milhões de pessoas aqui. E essas populações do interior, às vezes, são muito pouco ouvidas, né? Ficam meio que marginalizadas. Pensa-se muito em projetos para a Amazônia, pensa-se muito em soluções para a Amazônia, mas esquecem de consultar quem está lá dentro, que pode trazer, né, aprendizados muito grandes. Talvez, se essa população fosse mais ouvida, a gente já teria soluções mais avançadas em relação à Amazônia. Os amigos que me perdoem, mas garanto que visitar projetos populares que funcionam bem em lugares remotos Me dá muito mais prazer que uma viagem a Paris. São viagens de esperança. Márcio Moreira Alves. Fábio cresceu numa região com poucos recursos, mas, contrariando o curso da história, não deixou as longas distâncias ou as carências da região impedirem seus sonhos. Estudou, formou-se e hoje é um dos responsáveis do projeto Saúde e Alegria. Bom, eu nasci em uma comunidade ribeirinha aqui do município de Santarém, que fica às margens do rio Amazonas, aproximadamente 3 horas de viagem de barco, que aqui a gente conta as distâncias pelas horas de viagem, pelos rios, né? E eu nasci em Carariacá, que é essa comunidade onde moram mais ou menos 180 famílias de agricultores, pescadores, e eu nasci nesse universo. Como na minha comunidade não tinha o ensino médio completo, eu tive que vir morar na cidade para poder continuar os estudos, né? Por isso que eu saí da comunidade. E quando eu estava morando em Carariacá, desde o início eu participava das atividades do Saúde e Alegria, desde de criança mesmo, desde molecote, participando das atividades do circo, das atividades de arte e educação.
nesse tempo em que eu fui, desde a época de ser monitor mirim, repórter comunitário, depois fui estagiário do projeto, técnico de comunicação, hoje eu me encontro na situação de coordenador e de gestor do projeto que eu mesmo participei, que eu mesmo fui beneficiado. O Saúde e Alegria está estruturado em 3 grandes programas. Né? Tem um programa guarda-chuva que chama Desenvolvimento Territorial, que envolve toda a formação de lideranças para que as próprias comunidades possam estar gerindo, né, essas ações que são implementadas. Envolve a questão de ordenamento territorial, definição de ferramentas para que a própria comunidade possa estar planejando o seu futuro, os territórios, as federações que representam uma reserva extrativista, uma floresta nacional, um assentamento, enfim. E também dentro desse grande programa você tem as ações de geração de renda através de empreendimentos sustentáveis, de ecoturismo, artesanato, energias renováveis, entre outros, né? Você faz um trabalho numa comunidade, é quase que automático que aquela experiência daquela comunidade específica vai se espalhar para as outras. É muito comum a gente iniciar um trabalho numa determinada comunidade, por exemplo, com jovens, de prevenção, ADST-AIDS, de educação pelos direitos da criança. E daqui a 2, 3 meses a gente passa, já tem um outro grupo em outra comunidade que já foi criado a partir do exemplo da comunidade vizinha. A área de comunicação, que começou com um jornalzinho feito com mimeógrafo, rádio, com fita cassete, hoje se tornou referência como um programa de inclusão digital, onde a gente já instalou uma série de telecentros. Estamos agora também, a partir de uma parceria, implementando acesso a serviços 3G, né? Que aí você tem o sinal, né? Wireless, sem fio, o que facilita muito para essa logística amazônica. Então, muitas comunidades, sobretudo a juventude, alunos e professores, hoje têm acesso à internet, o que qualifica o ensino, o que permite não só eles interagirem com conhecimentos de outras regiões, culturas de outras regiões, mas também é uma ferramenta para que a Amazônia seja apresentada pela voz dessas populações que habitam a floresta. Esses telecentros, na maioria deles, funcionam com energia solar fotovoltaica, né, porque não tem acesso ainda, boa parte das comunidades não tem acesso à energia elétrica de rede e com conexão via satélite. Então, até aí também a gente tem que ter toda uma engenharia adaptada para poder fazer chegar essa tecnologia dentro das comunidades. E o principal disso tudo é que existe uma rede de comunicação entre as comunidades, que é a nossa rede Mocoronga, que já existe, na verdade, antes da internet chegar, que é a produção de conteúdos das comunidades para as comunidades, através de jornal, de rádio, de produção de vídeo, e isso está ganhando uma dimensão maior, mais forte agora com a chegada da internet. A gente tem um programa de rádio que é veiculado semanalmente, né, numa emissora local, que é feito com material enviado pelos jovens repórteres das comunidades. Tem um blog, né, que divulga todas as informações dessas comunidades que têm acesso à internet, eventos da comunidade, reuniões, manifestações culturais, mensagens para outras regiões. Então, fazendo esse intercâmbio, né, da sociedade lá fora com as comunidades da Amazônia. E nesta sessão, vamos conhecer e saber o que está acontecendo nas comunidades ribeirinhas. Jaguarari tem grande avanço na saúde comunitária. E a comunidade escolar de Muratuba trabalha na horta comunitária. Clube Esportivo de Anumã promove Dia Alegre. E Arimu destaca o sucesso que foi as festividades da padroeira nessa comunidade. E aí que entra, mais ou menos, o nosso jeito de fazer as coisas como um projeto não só de saúde, não só de juventude, mas um projeto, antes de tudo, de desenvolvimento comunitário integrado, que envolve saúde, envolve educação, juventude, mulheres, cultura, escola, renda, meio ambiente,
ecoturismo, artesanato. A gente não pensa uma Amazônia naquela visão romântica, as comunidadezinhas no meio da floresta, com sua cultura tradicional, isoladas do mundo. A gente pensa uma Amazônia em que as pessoas possam ter, a partir dessa realidade, acesso à informação e conhecimento, que elas possam, através, né, das novas mídias, das novas tecnologias, acessar conhecimentos universais que a humanidade construiu e que podem ser úteis, sim, para melhorar a sua qualidade de vida, mas também que elas consigam, daqui, emanar o seu conhecimento, dizer quem elas são, qual o conhecimento tradicional que elas têm. E eu acredito muito que esse encontro entre essa realidade moderna que se configura na sociedade da informação e essa realidade das comunidades tradicionais, do conhecimento tradicional, é um encontro que pode estar aí soluções para muitas questões ligadas à área social, à área econômica, da convivência pacífica das pessoas na floresta. O grande desafio da Amazônia, do Brasil em relação à Amazônia, é como possa ocorrer esse tipo de integração, né? Uma região com uma diversidade ambiental muito grande, um potencial de recursos naturais que não existe em nenhum outro país do mundo, né? E como potencializar isso, digamos, dentro de uma perspectiva de não destruir isso, né? Então, a Amazônia ela é a maior bacia hidrográfica do planeta, onde tem mais água doce que não em qualquer outro lugar do planeta. Tem a maior floresta em pé, né, do planeta, tem os maiores recursos minerais hoje estão aqui na Amazônia. É como o Brasil poder potencializar isso sem destruir esse patrimônio, né? A gente cada vez mais está em evidência, a Amazônia está em evidência com esse debate de aquecimento global, as questões ambientais. Só que é exatamente essa questão. A maioria das abordagens, principalmente da mídia, ela olha para a Amazônia muito mais do ponto de vista ecológico, ambiental em si, da floresta, do que do ponto de vista humano. E a gente sabe que a maioria das regiões onde a floresta está preservada é porque tem comunidade tradicional lá e que está lutando para preservar. A sustentabilidade passa não só no abastecimento disso aqui tudo, de medicamento, combustível, RH, como também passa no fortalecimento das relações com as comunidades. Porque todo esse sistema, para ser sustentável, tem que ter todos esses elos da corrente muito fortalecidos. É a comunidade sabendo o benefício que está recebendo e dando as contrapartidas, é a organização do terceiro setor, o Saúde e Alegria, correndo atrás de novas diretrizes, de novas parcerias, é o Ministério da Saúde apoiando e colhendo os resultados do que a gente faz, e é as secretarias de saúde nos ajudando a organizar e cada vez mais assumindo o papel que o terceiro setor vem fazendo. Você vai criando, na verdade, novas gerações que estão pensando num futuro melhor, né? E eu acho que o resultado mais importante é esse. Eu acho que não é nem você ter uma obra, uma estrutura física, é você olhar para as pessoas e ver como elas se desenvolveram, como elas cresceram, como hoje elas têm um outro entendimento da realidade, como elas conseguem, né, ter uma vida boa e principalmente ter uma dignidade para viver nessas comunidades. A gente às vezes confunde sustentabilidade com autossustentação financeira, mas você só vai ter sustentabilidade social se você conseguir gerar autonomia, né, gerar independência para que esse público no qual você possa trabalhar possa prosseguir e dar continuidade com as próprias pernas. Saúde e alegria, dois ingredientes fundamentais para se ter qualidade de vida.
O que começou com o idealismo de alguns jovens, conquistou pessoas de várias partes do mundo e está tornando a região amazônica um lugar mais saudável e feliz. Em Santarém, rir é um santo remédio.